Frente Parlamentar Mista do Setor de Serviços é um movimento de parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, na busca de tratamento isonômico ao setor de serviços, como aos demais que compõem a atividade econômica do país, contribuindo para a consolidação de uma política nacional de serviços que beneficie, sem exclusão, os ambientes de negócios que o compõem. Posso ir para cá? Tem que pegar a lista. Está comigo. Convido para ocupar os lugares reservados à frente os excelentíssimos senhores deputado federal Augusto Coutinho, deputado federal Júlio Lopes, deputado federal Jorge Gotten, membro subscritor da Frente Parlamentar. Deputada federal Marúcia Boldrin. Deputado federal Luiz Carlos Rauli, coordenador público do Grupo de Trabalho Tributário da Frente Parlamentar do Setor de Serviços. Elzio Mascarenhas, secretário executivo da FP Serviços. Mas não está frente. Tá. Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior, diretor-presidente da ANPD. Acabou. Convido a todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional. Conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos tendo as flores, nós
nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um ábaro que as tendas estrelado, e diga ao verde louro dessa fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Agradeço a todos pela participação. Podem se sentar. Convido o excelentíssimo senador Laércio Oliveira, fundador da Frente Parlamentar Mista do Setor de Serviços, para fazer o uso da palavra. Você tinha que ter rezado. A diretoria que encerra neste ano legislativo e a que assume tem fundamental importância na busca dessa política como agente legislativo de regulação econômica. Convido o excelentíssimo senhor deputado federal Augusto Coutinho, atual presidente da Frente Parlamentar, para fazer uso da palavra e dar posse ao novo presidente. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar o presidente que hoje se empossa, Júlio Lopes, nosso companheiro Jorge Goit, grande companheiro aqui dessa frente, a deputada Maruza Boldrin. Acertei? Bom. O deputado Luiz Carlos Rauli, cumprimentar aqui meu amigo, presidente da Força Sindical, Miguel Torres, e todos vocês, e cumprimentando, eu cumprimento a todos que estão aqui presentes. É um prazer muito grande nesse momento aqui a gente ter a presença de todos vocês. O dia de hoje marca o início de um novo ciclo no trabalho que o Congresso Nacional vem realizando através da Frente Parlamentar Mista do Setor de Serviços, no sentido de impulsionar o segmento que mais gera empregos em nosso país. E como nós tivemos a oportunidade de ver, o PIB do nosso país teve, o setor de serviços, uma importância importantíssima nesse PIB de 2,9% de crescimento que tivemos. Com o sentimento de gratidão e sensação de dever cumprido, concluo hoje a missão da qual sucedi meu querido amigo e hoje senador da República, Laércio Oliveira, que tinha e que foi a de unir as duas casas no parlamento na defesa de um setor que responde por 70% do produto interno brasileiro. Os serviços se caracterizam pela imensa capilaridade no que diz respeito ao porte e ao perfil das empresas e dos microempreendedores que atuam nessa área. Diante de tamanha complexidade e importância, é preciso um olhar atento e constante do Congresso Nacional para que essa seara econômica siga cumprindo seu papel de indutora de geração de emprego e de renda no Brasil, que certamente é esse, no meu entender, o maior problema que nós temos no nosso país. Assumimos a presidência da frente num momento decisivo de discussão da reforma tributária, ciente da necessidade de uma simplificação do sistema brasileiro e da equiparação a um modelo mais moderno que já é adotado em 174 dos 193 países membros da Organização Nacional
das Nações Unidas, a frente se engajou em importantes articulações. 2 exemplos disso foram audiências que promovemos com o deputado Reginaldo Lopes, coordenador do grupo de trabalho, e com o relator da matéria, o deputado Aguinaldo Ribeiro. E aí, por questão de justiça, a gente tem aqui presente o deputado Raul, que foi um defensor ferrenho, diríamos assim, de muitos anos da reforma tributária. Em outra relevante agenda, apresentamos o arcabouço do setor de serviços a Sua Excelência o Vice-Presidente da República e Ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. No mesmo encontro, levamos ao Vice-Presidente a ideia de um programa que poderá mudar a realidade de cerca de 8 milhões de micro e pequenas empresas brasileiras que hoje encontram-se em dificuldades financeiras. O Desenrola Empresas, idealizado através de um projeto de lei de autoria do deputado Jorge Goit, aqui presente, e de minha coautoria, será fundamental para renegociar dívidas de até 150 mil, com descontos através do uso de recursos próprios ou de financiamento bancário com juros baixos. A articulação em torno desse programa incluiu recentemente encontro que tivemos da comissão com o ministro do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, ex-deputado e ex-governador Márcio França. Ele nos sinalizou positivamente pela rápida concretização do projeto, que se voltará a restaurar a saúde financeira e a capacidade de investimentos e contratações por parte das pessoas jurídicas. Assumindo a dianteira em outros pontos de premência para a sociedade brasileira, a Frente Parlamentar Mista do Setor de Serviços se debruçou sobre a regulamentação dos teleserviços, do trabalho remoto e do uso da inteligência artificial. Outra prioridade tem sido o esforço pela regulamentação dos aplicativos de transportes e entregas, pauta frequente em nossa atuação ao longo de 2023, e este regulamento segue em discussão pelo Parlamento através do projeto de lei do qual sou relator e que une mais de 30 apensados, visando garantir proteção social aos profissionais, mas afastando o risco de inviabilizar a atividade em função de um indesejável vínculo empregatício. Senhores parlamentares, minhas senhoras e meus senhores, o setor de serviços gerou mais de 60% dos empregos no Brasil em 2023, obtendo um saldo positivo de 886 mil vagas, segundo dados do IBGE. No acumulado de 2023, o PIB do setor fechou em alta de 2,3%, com a terceira expansão anual seguida. O segmento já opera 12,8% acima do patamar pré-pandemia. Números animadores, sem dúvida, mas que sinalizam a necessidade de mantermos um firme trabalho aqui no Congresso, visando uma melhora ainda mais significativa. Essa frente, a qual tive a oportunidade de presidir durante o último exercício, enfrentou e venceu desafios desde a sua reinstalação. Ao longo de um ano, abrimos um diálogo com o restante do Congresso, o governo, as empresas e os trabalhadores. Percorremos corredores e batemos em diferentes portas para promover pautas essenciais ao crescimento econômico. Na data de hoje, temos o prazer de empossar o nobre amigo, o deputado Júlio Lopes, para a presidência da Frente no ano de 2024. Homem público honrado, competente, o deputado Júlio Lopes
possui todas as qualidades para cumprir um excelente mandato na liderança desse grupo parlamentar, que seguirá protagonista nas principais discussões em torno da geração de emprego e da melhoria do nível de vida dos brasileiros. Essa frente, desde que ela foi reinstalada, nós sentamos na mesa com os deputados que tinham interesse de ter essa pauta como uma pauta aqui do Congresso Nacional, fizemos um sistema de revezamento. Então, eu tive o primeiro ano, agora é o deputado Júlio Lopes, depois o deputado Jorge Goit, e assim a gente vai juntos intensificar. Tenha certeza, Júlio, que agora você vai contar com todo o meu apoio, ao seu lado, com todas essas pautas, porque é uma pauta que é importante para o Brasil, para a geração de emprego, e eu tenho convicção de que você está muito qualificado, é um deputado experiente, é um deputado bem relacionado, é sério, e eu tenho certeza que a frente está em excelentes mãos aí para tocar os interesses de que todo o Brasil precisa. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Convido o excelentíssimo senhor senador Laércio Oliveira para ocupar o lugar reservado à frente. Deixa ele. Convido o excelentíssimo senhor deputado federal Júlio Lopes, presidente empossado na data de hoje, para fazer o uso da palavra. Bem, muito boa tarde a todos. É uma enorme honra. Luiz, por favor. Eu tenho enorme honra de estar aqui e quero agradecer preliminarmente a presença do nosso fundador, do nosso orientador, o senador Laércio de Oliveira, que nos ensinou que, na realidade, esse negócio de presidente que o Augusto Coutinho estava falando é meio que pro forma. Porque, no fundo, essa frente parlamentar é um colegiado de bem que interage permanentemente com o empresariado. A ideia é que os senhores dividam conosco as nossas ações, enfim, que a gente divida o conhecimento e a interação, e isso é um pouco da inspiração que nos passou aqui o senador Laércio de Oliveira, que é, na realidade, um homem essencialmente do serviço, grande empresário do setor, presidente da Federação do setor no seu estado e que galgou agora ao Senado Federal de forma extraordinariamente brilhante. Então, Lécio, você vai nos endereçar aqui algumas palavras, mas eu não podia deixar de agradecer ao fato de você ter nos fundado e continuar nos orientando. Quero aqui agradecer ao meu colega Augusto Coutinho, que foi muito gentil aqui, como sempre o é, nas suas palavras, e o convívio ainda mais. É um prazer conviver contigo e ter a possibilidade de trabalhar junto nessa importante frente parlamentar. O Jorge, que me sucederá e que já daqui a pouco, isso é muito rápido, a gente também tem um prazer enorme de conviver. O nosso Luiz aqui, que está conosco na frente parlamentar do comércio, né? A gente tem uma interação permanente lá, e é essa interação que a gente traz para cá também. O nosso Raul, que é o homem dos tributos, o homem da revolução tributária, e que vai nos ajudar nessa importante tarefa aqui agora, né, da gente conviver e adequar a reforma tributária ao setor dos serviços. Está aqui o nosso Elzo, que é o nosso diretor, na verdade aquele que organiza a frente, que faz a frente funcionar, junto com a Rose e os funcionários. Quero aqui, Elzo, render uma homenagem a você. Nós temos uma relação de convivência de infância, e eu fico muito entusiasmado com a sua dedicação, com o seu preparo, a forma permanente como você está interessado em contactar as empresas, nos reportar e encontrar soluções. O nosso empresário fundador que nos ajuda aqui, o Valdemar, da NPT. Eu quero muito agradecer, porque sem o apoio das instituições, das organizações, a gente não tem como funcionar. E são exatamente vocês que nos ajudam, nos financiando e trazendo
a nós os debates necessários para essa causa. Quero agradecer muito aqui o pessoal da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, que está se somando à frente nesse momento. É uma chegada importante à Associação do Mercado Imobiliário, porque ela traz um setor pujante da economia nacional e que, na realidade, se reveste de grande parte dos serviços. O Augusto Coutinho já falou aqui que nós tivemos a oportunidade de crescer no PIB brasileiro. Infelizmente, não crescemos como a agricultura, mas quem sabe a gente pode se inspirar por ela e com a frente parlamentar dar esse impulso e para o ano de 24 temos um resultado que se aproxime. Mas, na verdade, a gente fez uma boa trajetória, a gente recuperou uma participação no PIB importante, a gente cresceu mais de 2% e isso já é bastante significativo. 400 mil empresas geraram mais de 2,5 milhões de novos empregos e isso é muito alvissareiro para a economia brasileira, para todos nós que estamos aqui. E eu gosto muito de trabalhar com o site LGPD, com o site, ia falar da importância da gente tratar da segurança de informação aqui do LGPD e misturei com o site de inteligência artificial que eu tenho consultado muito e que me leva a ver com muita clareza que aquelas palavras de que nós estamos migrando para a economia da abundância é uma realidade. À medida em que a inteligência artificial se desenvolve e à medida em que nós concebemos métodos novos, tecnologias novas para empreender e fazer aquilo que fazíamos antigamente, nós vamos, se Deus quiser, para uma economia de abundância. E nessa economia de abundância, o setor de serviços será ainda mais relevante. Então é importante que a gente prepare a economia brasileira e prepare a todos nós para viver esse momento que se aproxima e que virá muito mais rápido do que a gente pode imaginar. A gente vê claramente, né, o quanto a produção de bens se avança, o quanto a produção de serviços avança e o quanto nós, do setor de serviços, vamos ter que aprimorar as nossas ações, relações e ações para podermos atender mais e melhor a sociedade. Então, gente, eu vou continuar aqui no nosso concílio, passando a palavra aqui para o meu amigo Jorge e em seguida para os demais, dizendo que aqui é um prazer fazer parte desse colegiado. Obrigado, Augusto, obrigado, Elza, obrigado a todos aí. Muito obrigado. Nosso fundador. Boa tarde, minha gente. Primeiro, é um prazer muito grande rever tanta gente querida, grandes amigos, pessoas que ajudaram a escrever a história, a minha história e a história do setor de serviços. Principalmente a história do setor de serviços na República, no Planalto Central, no governo instalado, seja qual que governo for. Quero saudar todos esses que aqui estão, já foram citados, meus colegas, meus amigos, mas permitam, senhores, que além dos empresários que aqui estão e que labutam diariamente para fazer o seu negócio sobreviver. Essa palavra é uma palavra que dói muito. O importante era dizer aqui, nós estamos aqui reunidos para desenvolver uma frente parlamentar, para fazer o nosso setor crescer. Mas a gente luta para sobreviver diante de tantas intempéries que acontecem no nosso dia a dia. Nesse dispositivo aqui, eu quero saudar, com a compreensão dos demais, duas pessoas. Primeiro, Luiz Gastão. Luiz Gastão, antes de parlamentar, éramos presidentes. Ele ainda é presidente da Federação do Comércio do Ceará. Eu não sou mais presidente da Federação do Comércio do Sergipe. Éramos dirigentes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e Gastão, ele é empresário do setor de serviços de limpeza e conservação e segurança privada, como eu sou até os dias de hoje. E outra pessoa que eu queria fazer referência com muito carinho, com muito respeito, mas acima de tudo com muita gratidão, é exatamente Elzio Mascarenhas. Uma vez o meu setor de serviços, e era através de uma federação chamada FEBRAC, resolveu
fazer um enfrentamento para que o setor de serviços de limpeza e conservação tivesse um representante. E nós fizemos uma disputa política, eu era presidente da federação, fui o nome escolhido, fui disputar uma eleição que eu nem sabia como fazer. Mas era o desafio, era uma proposta, eu teria que enfrentar, porque o setor precisava. Dentro da Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados, só era pedreira contra empresas que tinham alta empregabilidade, como a minha. Então, o setor no Brasil inteiro apoiou. Naquele tempo podia doação de empresas, mas eu não consegui vencer. Eu fiquei na suplência. Mas em 2008 quis Deus que eu assumisse o mandato por um período. E aí cheguei aqui na Câmara dos Deputados. Quem me ajuda? Como é que caminha aqui dentro desse palácio? Eu não sabia como caminhar. Encontrei na figura desse rapaz, Elgio Mascarenhas, que sabe tudo e mais alguma coisa do Congresso Nacional, o braço amigo para me conduzir e para dizer como eu deveria falar em todos os lugares por onde fosse. Então, Elgio, esse momento é um momento bom, estamos falando do setor de serviços, para externar a minha gratidão, meu carinho, meu respeito por você, por tudo que você fez comigo. Se tem uma coisa que você tem de certeza, você tem um senador para chamar de seu, que sou eu quero lhe dar um abraço. Depois eu vim aqui, já na atividade, né, eu disse, vou criar 2008 não, que só foi pouco tempo, 90 dias. Depois, eu disputei de novo em 2010. O setor continuou acreditando em mim, aportou os recursos, valia doação de campanha por empresas e a gente no Brasil inteiro saiu arrecadando, juntou todos os recursos que precisava para fazer uma campanha de novo, e eu fui o segundo mais votado no meu estado de Sergipe em 2010, fui o segundo em 2014, fui o segundo em 2018 e fui o primeiro colocado para senador em 2022, mas só que para o Senado só tinha uma vaga. E eu dizia aos meus colegas, vocês estão disputando por quê? A vaga é minha, não sei para que vocês estão perdendo tempo. E eu sou, genuinamente, puro sangue do setor de serviços. E naquele tempo, 2010, ninguém, o governo instalado, seja ele de qual for, não importa qual era, 2011, não dava muito crédito ao setor de serviços. O PIB poderia ser extraordinário, a empregabilidade poderia ser extraordinária, mas era o setor de serviços, não tinha representatividade, então não dava para discutir. Era melhor discutir com a indústria. Estava lá a poderosa CNI até os dias de hoje, estava lá o agro começando a crescer, mas serviços é muito disperso, não tem como, esse pessoal não tem como construir poder. Porque, creiam, senhores, hoje eu disse numa palestra que fiz hoje de manhã, poder só respeita poder. Ou a gente se organiza como poder, ou a gente não vale de nada. E em 2011 eu disse, um dos caminhos para construir o poder é criar uma frente parlamentar para começar a história. E aí foi feito. Alguns anos depois eu fui procurado por alguns executivos, porque tinha sido criado aqui na Câmara. Estou contando a historinha rapidamente, estou falando rápido, porque é importante que os senhores saibam como é que as coisas acontecem. Fui procurado por uns parlamentares e uns executivos, porque tinha sido criado aqui a Frente Parlamentar do Comércio e do Empreendedorismo. E vieram falar comigo porque eu presidi uma Frente Parlamentar de Serviços forte, muito forte. E eles disseram para mim assim, deputado, vamos juntar a Frente Parlamentar de Serviços com a Frente de Comércio e Empreendedorismo. Aí fica Frente Parlamentar do Comércio, dos Serviços e do Empreendedorismo. Aí eu disse, gostei da ideia. Vamos lá, tudo certo, tudo combinado. A frente mais antiga era a Frente de Serviços, criada em 2011. Aí eles disseram assim, agora tem um detalhe para acertar com você. Eu disse, manda, você não vai ser o presidente, não. Aí eu disse, agora deu zebra.
Mas eu sempre tive na minha história de vida que o que importa é vencer. A posição que você se coloca no time é uma posição que tem que ajudar o time a vencer. Você pode ser um centroavante, você pode ser um meio-campista, você pode ser um goleiro. Mas o que importa é que a sua contribuição leve o time à vitória. E eu tinha consciência plena que se eu juntasse meus amigos do setor de serviços com o comércio e com o empreendedorismo, é claro que eu seria uma frente parlamentar muito mais forte. Porque o que se respeita aqui no Congresso Nacional é frente parlamentar forte. Frente para tirar os senhores do balcão do trabalho de vocês, para vir aqui, para estar só com blá, 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 e não ter nada efetivo, não serve para nada, vocês estão perdendo o tempo de vocês e as coisas não vão acontecer. Então eu disse, tudo bem, me coloquem onde vocês quiserem e está feito, eu acabo com a frente aqui, a gente encerra a frente e a gente passa a fazer parte de uma frente só. E assim seguiu. Mas com o passar do tempo, aí chegou 2014, chegou 2018, e eu acho que foi em 2018 que nasceu, 2019, não foi? Quando chegamos aqui em 2019, o terceiro mandato, surgiu a ideia de, mais uma vez, a frente que estava instalada e tomando posse do setor de serviços, tinha um leque enorme de atuação para fazer, e a gente perdia algumas nuances da nossa atividade na essência da prestação de serviço, com empregabilidade principalmente. Aí, conversando com o Elzio, ele disse, vamos criar de novo uma frente de serviços. E aqui está a frente de serviços, que eu tive o privilégio de ser o seu primeiro presidente, depois passou por Augusto Coutinho, e agora, brilhantemente, nas mãos de Julinho, deputado Júlio Lopes. Eu quero dizer que isso me alegra bastante. E eu vim aqui tão somente para deixar um recado com vocês, com referência ao setor de serviços. O setor de serviços vai ter força e vai ter poder quando todos resolverem formar a trincheira. Quando todos tiverem a consciência que é preciso construir unidade para se fortalecer. Quando todos tiverem a consciência que não basta apenas que uma pessoa, 2 ou 3 estejam à frente, é preciso que todos estejam à frente. Muito se fala assim, não, frente poderosa é a frente do agro, é a frente da micro e pequena empresa, é a frente seja lá do que for, e realmente o são. Talvez o modelo deles seja o modelo que a gente precisa incrementar aqui dentro, porque do outro lado, por parte do governo, o que a gente recebe todos os dias aqui é o que vocês suportam. A gente recebe enquanto parlamentar e vocês suportam porque vocês estão no balcão, no cotidiano e na labuta do dia a dia. Só que o que acontece comigo, com Gastão e com outros que aqui estão, é o seguinte. Nós, final de semana, muitas vezes, a gente tira o nosso bottom e vai para o balcão também. E a gente sabe como dói. E a gente sabe como é difícil e a gente sabe como é trabalhoso suportar aquilo que vem de enxurrada para cima da gente. Está aí o Ministério do Trabalho. Eu fiquei muito feliz com a reinstalação do Ministério do Trabalho. Mas todo dia sai uma portaria, e desculpe a expressão que eu vou usar, ferrando o gerador de emprego. Qual é a reação que a gente tem? Qual é a nossa trincheira? Nós vamos lutar contra o quê? E de que forma nós vamos lutar? Quais as armas que nós temos? Temos técnicos competentes, temos parlamentares comprometidos ou não temos? O que a gente precisa é ter a consciência de que a força da empregabilidade do país, de fato, é o setor de serviços. Mas fazer valer essa força é uma tarefa que cabe não só aos senhores que aqui estão representando os diversos setores, mas a frente de serviços, o setor de serviços é muito mais forte do que a representatividade que aqui está. A gente precisa trazer todos para o mesmo balaio, como se diz, para que aí sim, aí a gente fazer valer aquela máxima de que poder só respeita poder. Na Câmara já está instalado a força de Luiz Gastão, de Augusto Coutinho, de Júlio Lopes e de tantos outros meus colegas e meus amigos que aqui estão. No Senado, pelo menos, eu posso falar por mim. O setor de serviços tem gabinete
e tem presença, que é exatamente através do senador Laércio Oliveira. Então, se a gente souber aglutinar essas forças, e eu tenho certeza que o deputado Júlio Lopes saberá fazê-lo. Se assim fizer, nós seremos uma frente muito diferente dessa que nós estamos começando aqui hoje. Podem contar comigo. Valeu demais. Obrigado. Convido o senhor Elzio Mascarenhas, secretário executivo da Frente Parlamentar Mista do Setor de Serviços, para fazer uso da palavra e apresentar a Agenda 2024. Boa tarde a todos. Não tenho a verve dos parlamentares, mas estou aprendendo com eles. Primeiro eu queria agradecer as palavras do Augusto, que disse para mim que esqueceu de mim, mas nunca vai esquecer, porque eu moro no coração dele. Do Júlio, meu amigo de 50 anos. Tá? Jorge, que a gente conheceu ano passado, tivemos aí uma campanha boa, e se prepara para o ano que vem é contigo. Né? E do Laércio, que eu acho que foi até demais daquilo que efetivamente eu mereço. Mas muito obrigado. Em nome deles, eu falo com todos os parlamentares presentes e vou fazer uma homenagem aqui para o nosso baluarte do setor financeiro, doutor Luiz Lemos. Em seu nome, eu falo em todas as entidades que apoiam a Frente Parlamentar Mista do Setor de Serviços. Muito obrigado pela sua presença. Bom, por favor. Na realidade, volta um pouquinho. O que é a Frente? A Frente é um movimento que busca representar os interesses dos ambientes de negócios. E não os negócios em ambientes daqueles que querem ser representados por nós. Deputado, prazer revê-lo. O que a gente busca é, usando as palavras do Laércio, que foi o fundador e o mentor da Frente Parlamentar, eu vou chamá-lo de Laércio pela amizade que a gente tem, não, tá, senador? Posso chamá-lo de Laércio, pelo amor de Deus. Tá? Mas a gente buscar trazer para dentro da frente todo o setor na sua forma mais estruturante. Nós temos hoje 6 grupos técnicos que trabalham no sentido de gerar conteúdo para que os parlamentares possam defender dentro do Congresso Nacional os nossos interesses. Nós temos os já consolidados, que é o ambiente de proteção de dados e tecnologia, e aí, em homenagem ao Coronel Oturno, que foi, inclusive, na época, ainda era Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e hoje, até por sugestão do Júlio Lopes, virou Agência Nacional de Proteção de Dados. Não sei se você se lembra disso. Nós temos a parte tributária e fiscal, que trabalhou muito aí na reforma tributária. Pode ser até que a gente não tenha construído tudo que a gente quis, mas a gente evitou que muita coisa que a gente não queria fosse construída. Então, eu acho que isso aí já é um ganho de performance enorme. E a parte laboral, que eu acho que nós vamos ter aí para esse ano muito trabalho, porque na realidade você tem que repensar as relações de trabalho e repensar o trabalho. Né? Tanto que nós vamos lançar alguns produtos ao final do evento. Em instalação nós temos os serviços financeiros, que congrega todas as atividades do setor de serviços não bancárias, que estão aqui representadas por nós, os serviços imobiliários, que o Júlio já citou, que é a última, vamos dizer assim, adesão que nós tivemos, e a parte de live marketing. O que é live marketing? Live marketing é tudo, né? Então, live marketing é aquilo que a gente pretende construir no sentido de agregar serviço para promoções, eventos, e assim por diante. Por favor. Tudo que está aí, na realidade, se consolida em cima de uma única coisa. Né? Serviço é emprego, emprego é renda, e renda é desenvolvimento. E como disse o Augusto Coutinho, 48% do PIB foi construído pelo setor de serviços, né? Dos 2,9% de crescimento que nós tivemos. Mas a gente tem que aumentar e chegar a um ambiente maior. Por favor. Como funciona a frente? Nós somos hoje, representamos 7 segmentos do setor de serviços, precisamos mudar o 7 de lado e ir o 7 para frente do 0, para ficar 70 segmentos do setor de serviços. Nós temos hoje a representação de 700 mil CNPJ e 3 milhões de postos de trabalho.
Tá? Então, quer dizer, um tamanho um pouco grande. Essa é a representação parlamentar no Senado Federal. Nós temos hoje 19,75% dos senadores aderidos à frente parlamentar. Nós temos 41,33% dos deputados que aderiram à frente parlamentar. Na realidade, nós estamos aí com 38,38% do total do Congresso Nacional que faz parte hoje da Frente Parlamentar de Serviço. A nossa estrutura, volta. A nossa estrutura é essa. É o núcleo parlamentar, que é composto de presidente e os coordenadores temáticos, que são esses grupos que nós temos, e o núcleo empresarial, que é, na realidade, o Observatório Político do Setor de Serviços, que dá o suporte logístico, intelectual, econômico, operacional para que a frente funcione. A agenda de prioridades, nós temos uma proposta, começando pelo ambiente tributário e fiscal. Lógico, reforma tributária é um assunto, não mais na modelagem, mas na regulamentação da reforma tributária a partir de agora. A parte do Código de Defesa do Contribuinte, inclusive, é um projeto de lei do senador Laércio Oliveira, que nós queremos, no Senado, fazer com que, se houve um ambiente para regular a reforma tributária, precisa de um ambiente para regular quem paga esse tributo, né? Então, nós precisamos ter o Código de Defesa do Contribuinte de uma forma eficiente. E a parte de programas de negociações de todas as dívidas, de todas as desonerações que a gente tem muito a fazer na área tributária, independente apenas da reforma tributária. Por favor. Esse é o ambiente laboral. Olha o tamanho da agenda. É uma coisa enorme, onde nós vamos ter que falar do futuro do trabalho, cotas para jovem de aprendiz, pautas identitárias, regulamentação de teleserviço, trabalho remoto, trabalho nas plataformas, que inclusive foi apresentado ontem, o projeto de lei pelo Poder Executivo, extinção da remuneração, extinção de flexibilização das competências da Vale. Nós temos que repensar a relação de mercado e justiça do trabalho, e a reforma sindical, que sempre é uma faca na cabeça, que a gente sempre não quer que seja de Demócrito, mas a gente chega lá, por favor. Proteção de dados, a regulamentação da inteligência artificial. A gente não quer regular a inteligência artificial apenas por regular. A gente precisa regular o ambiente onde essa inteligência artificial, que a gente ainda não conhece, vai habitar. Então, é por isso que há uma necessidade de adequar especificamente o que é o trabalho legislativo com relação à inteligência artificial que se avizinha. Nós temos a responsabilidade das plataformas, que é um problema seríssimo que tem que ser revisado, e a revisão do Código Civil, que nós estamos participando, junto ao grupo de intelectuais, coordenado pelo ministro Luiz Salomão, que inclusive a semana passada já apresentou o primeiro relatório com relação ao novo Código Civil. Na parte dos grupos técnicos, por favor, os grupos técnicos que nós estamos instalando a partir de hoje é o serviço imobiliário, com toda uma agenda que precisa ser tratada, de uma forma específica. Nós temos, por favor, o ambiente de live marketing, que, em especial, a defesa do PERS, né, que a gente vem brigando muito, né, Heloísa, por causa disso, e agradeço aí a presença de vocês, tá? E a parte da manutenção de um regime, no regime especial, do regime tributário especial, onde você tem um tratamento diferenciado. E faltou um, volta. Aí, serviço financeiro. Na realidade, serviços financeiros hoje não bancários são serviços onde você tem a operação da relação da cadeia produtiva do crédito, né? E isso gerou, na reforma tributária, uma tributação específica, ou seja, está fora do IVA, tem que ser agora regulamentado. O Raul está aqui, depois ele explica para a gente como é que funciona isso. Mas, basicamente, essa é a agenda que a gente tem. E, na realidade, a construção de um projeto de lei é quase construir um avião, né? Você tem diversos interesses, diversas razões para que aquilo acontecesse. E se você constrói bem um avião, esse avião decola e pousa. Mas se você constrói mal o avião, esse avião decola, mas não pousa. Porque pousar é muito mais difícil que decolar, né, porque é um impacto controlado. E a implantação de um projeto de lei se tornando lei é aquele impacto na economia, onde você precisa que aquilo que você regulou até então seja reestruturado na sua regulamentação. E, para isso, nós estamos criando aqui para a frente parlamentar a nova relação entre os parlamentares, os membros que
que apoiam a frente com trabalho, as entidades que apoiam a frente com representatividade e ambiente de negócio, e para isso a gente está criando o FPS Connect, que é um aplicativo. Por favor, eu queria chamar Matheus. Cadê? Matheus e a Lívia para fazer a apresentação do FPS Connect. Por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Lívia, esse é o Matheus. A gente veio hoje representando a Noclaf para explicar um pouco sobre essa nova plataforma que é o FPS Connect. A FPS tinha uma necessidade que era colocar em prática um ambiente em que passassem informações curadas e tratadas, informações do setor de serviços com qualidade e com garantia da informação correta. Então, a FPS Connect é justamente essa plataforma, e um dos objetivos principais também é o senso de comunidade e criar justamente essa união entre os membros da frente e fortalecer a frente. Além disso, algumas funcionalidades são importantes ressaltar. Uma delas é a questão do calendário de eventos, então todos os membros vão poder saber os eventos da frente parlamentar e poder participar deles. E também a pauta semanal, que é onde vai ser colocada em prática toda essa questão da informação, toda a curadoria e todo o tratamento da informação e o ponto de vista da FPS em relação a isso. Boa tarde. Outra funcionalidade também que a gente colocou no FPS Connect é a biblioteca de membros, onde todos os membros da frente vão poder ver outros membros, sendo praticamente um cartão de visita virtual, onde vão poder compartilhar os contatos e entrar em contato caso seja necessário. Também colocamos a parte de benefícios exclusivos, onde a frente pode fazer parcerias com setores de serviços, como restaurantes, hotelaria, e oferecer benefícios exclusivos para os membros. Uma parte que a gente teve muito cuidado foi a parte tecnológica. Foi um desafio para a gente, principalmente na parte de criptografia. A gente utilizou uma criptografia de ponta, trazendo segurança para todos os usuários. E também na parte também de inteligência artificial, onde futuramente vai ajudar nessa parte toda de curadoria das informações. A gente trouxe um vídeo demonstrando o uso, e a gente vai tocar o vídeo que vai representar um pouco mais como que vai funcionar o FPS Connect. Bom, essa é a novidade que a gente trouxe. E aproveitando a frase de um livro que eu acabei de ler, Nunca, de Ken Follett, que ele dizia que uma hora vira um dia se transforma em uma semana, e 10 brilhantes morrem por falta de oxigênio, e eu sei que o balão de oxigênio do Júlio está cheio para tocar a gente. Obrigado, Júlio. Boa tarde, boa tarde. Uma alegria grande estar aqui na posse do Júlio, esse veterano também aqui da casa, competente, experiente, assim como o Coutinho, que deixa a presidência da frente. É importante que essas frentes tenham pessoas moderadas e capacitadas
e com credibilidade, como tem o Júlio, como tem o Coutinho, que tem uma assessoria como o Elcio, para poder funcionar. Eu estou aqui para colaborar com a frente, como sempre estive presente nesses últimos 32 anos que eu estou aqui na Câmara dos Deputados, e uma pequena alegoria. Quem nasceu primeiro, o serviço ou os bens? Por que existe os bens e os serviços? Para atender o povo, né? A necessidade da população organizada precisa consumir bens e serviços. Então, nós existimos, a indústria, a agricultura, o comércio, o prestador de serviço, varejista, todas as atividades produtivas, econômicas, existem para atender a população. Lá no paraíso, Adão e Eva, quando Deus criou o mundo e o homem e a mulher, não tinha bens, andavam pelados, tirava leite das cabras, das vacas, pegava a fruta, então não havia produção de bens. A sociedade, depois que os dois caíram em desgraça, veio a necessidade de fazer armas, transporte, roupa, armazenar comida, e aí foi crescendo até chegar aos dias de hoje. Então, o prestador de serviço e o produtor de bens, eles são entrelaçados, é uma coisa só. A população não come serviço e não vive só de bens. Então ela precisa de saúde, educação, aí veio o serviço de telefonia, né? Todos os demais serviços que existem hoje, que são de interesse da humanidade. Então eu quero dizer assim, que o que nós estamos mudando hoje no Brasil, sistema tributário, é corrigir um erro de mais de 50 anos que o Brasil vem cometendo, do atual sistema tributário. Totalmente de ponta cabeça, e que trouxe baixíssimo crescimento econômico, desintermediação, sonegação, né, que trouxe só prejuízo para o Brasil. O Brasil era o país que mais crescia no mundo e deixou de ser o país que mais crescia no mundo. O Brasil, até 1980, cresceu o dobro dos Estados Unidos por mais de 50 anos. E hoje caiu para 2%. O ano. Nós crescemos a 6,3%. Qual o erro, o coração do erro? O sistema tributário. Quem paga o imposto de bem e serviço? É o consumidor, não é a empresa. Tira da cabeça. Quem paga o imposto de consumo é o consumidor. Quem paga o lucro da empresa? É o consumidor, está dentro do preço. Não adianta, você pode enfiar todo o imposto no mundo em cima das empresas, ela vai repassar até o momento que ela não conseguir pagar. Ou ela sonega, ou ela faz planejamento fiscal e vira essa bagunça que virou. Então eu estou aqui para ajudar, né? Como o Elzo colocou, e o Júlio, que é meu parceiro antigo, aí, nós temos um ideal, fazer esse Brasil voltar a crescer, prosperar, gerar emprego, gerar rendas, mas de forma justa, né? E transparente. Parabéns, Júlio, conta com a gente. Abraço. Agradecemos a todos os presentes, autoridades, membros da Frente Parlamentar, colaboradores e convidados especiais que nos honraram com as suas presenças. A posse da nova presidência marca o início de uma nova jornada, repleta de desafios e oportunidades para o setor de serviços no nosso país. Desejamos sucesso ao novo presidente e sua equipe, confiando de que juntos poderão contribuir significativamente. Antes de encerrar, eu não posso deixar de falar 2 minutinhos aqui. Bom, o primeiro deles é fazer o que todos já fizeram aqui, é agradecer ao Elcio pela paciência que ele tem comigo, porque ele é o sujeito que abre o portão, aperta a campainha e eu chuto a porta, então a gente de vez em quando se desentende. Segundo, agradecer a todos os deputados, que desde o primeiro, lembro do primeiro dia que a gente fez a reunião da frente, lá no hotel, e todos os deputados, inclusive o Júlio aqui, que é o novo presidente, por ter se empenhado nessa bandeira da frente de serviço, sabe? Eu acho que nesse tempo a gente conquistou muita coisa. Dr. Luiz, que estava na primeira reunião lá, que eu não posso esquecer, Mariane,
Então, eu tenho que agradecer a todos os empresários que, desde o começo, ingressaram nessa batalha, aos deputados que nos apoiaram em tudo, né? E uma coisa para encerrar é assim: o nosso principal insumo, do qual eu tenho orgulho de trabalhar, não é só energia elétrica, não. Nosso principal insumo é gente. De todos os setores, o setor que tem vocação para mais gerar emprego, para mais fazer é gente. E eu fiquei muito feliz hoje com a presença aqui do Miguel e do Milton, que são representantes do nosso principal insumo, gente. Certo? E a gente tem que estar cada vez mais próximo e trabalhar junto para a gente conseguir fazer com que esse principal insumo que pensa, que existe, que tem necessidades, estejam tão satisfeitos quanto aquele que provê todos os recursos para o trabalho. É mais esse o meu agradecimento. Muito obrigado. Desejamos sucesso ao novo presidente e sua equipe, confiante de que juntos poderão contribuir significativamente para o desenvolvimento e fortalecimento desse setor tão importante para a nossa economia. Que os ideais e objetivos da Frente Parlamentar sejam sempre colocados como prioridade, em prol do avanço e prosperidade do setor de serviços no Brasil. Uma hora se torna um dia se torna uma semana se torna um mês, e as boas ideias acabam morrendo por falta de oxigênio. Não permitamos que isso aconteça, agindo com celeridade e eficiência. Muito obrigada a todos e boa tarde.